A gente vai falar sobre perfil do servo. Quem é o cara que Deus quer usar, né? Como é que é isso? Como é que eu devo ser? Ou que características eu devo ter para poder servir ao Senhor? Essa é a ideia de hoje, tá bom? E eu quero ler um trecho da palavra de Deus com você. Eu não vou pregar, é uma palestra mesmo, tá bom? Mas eu quero ler um versículo que está aí já com você, 1 Pedro 4,10. Você pode até ler junto comigo. Aqueles caras que são que nem eu, míope pra caramba, que estão lá longe, talvez não consigam, né? Mas vamos lá, 1 Pedro 4, versículo 10. Lê junto comigo aí. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Graça é favor de Deus. O que o texto diz? Que a gente deve administrar o favor que a gente recebe de Deus e que a gente recebe de formas diferentes de Deus. É isso que o texto está dizendo. Deixa eu te perguntar, cara, 2022, você recebeu o favor de Deus nesse ano? Levanta sua mão. Então, sabe o que Deus quer? Que você administre o favor que Ele te deu, que Ele tem te dado, para servir a Ele no mundo. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos administrar os favores de Deus com sabedoria e fazer isso com alegria de coração para que outros possam conhecer Jesus. Ele te abençoa para você ser uma bênção. Essa é a ideia. Tá bom? Todo mundo que tem uma experiência pessoal com Cristo Jesus recebe dom de Deus, recebe favor de Deus. O que você faz com isso? Coloca a serviço de Deus no mundo. É isso que o texto está dizendo para a gente. Tá bom? Então, pode passar para o próximo aí. Todo crente é um servo. Todo crente é um ministro de Deus onde ele estiver. Cada pessoa, cada ministro é importante. Você é importante. Cara, mas eu tenho um monte de defeito. Mas Deus sabe dos meus pecados. Mas Deus sabe, é verdade, eu também tenho. Mas todo crente, todo aquele que foi salvo por Jesus, é importante para Jesus. Aliás, todo ser humano é importante para Jesus, porque se não fosse, Ele não teria vindo morrer na cruz por todos nós. Ele morreu antes que nós o escolhêssemos como nosso Senhor e Salvador. Então Ele morreu por todos os pecadores, por todo ser humano. Morreu por mim, morreu por você. Agora, quando a gente toma uma decisão de dizer, Jesus, eu te quero na minha vida, então você passa a ser peça-chave fundamental no plano de Deus para resgatar todo ser humano das trevas para a luz de Jesus. Deus quer te usar. É para todo mundo esse negócio. Então você é importante. Se você não se levanta para servir a Deus, os propósitos e planos de Deus, no teu serviço, na tua academia, na tua rua, cara, vai ficar sem fazer. Deus vai levantar outra pessoa? Sim, Deus levanta outras pessoas. Mas tem coisas e pessoas que Ele colocou no teu raio de ação e que eu não conheço, cara. A responsabilidade é tua. Então, serve a Deus. Eu faço um pouco, você mais um pouco, o outro mais um pouco, e assim a igreja avança. E o reino de Deus avança. Você é peça fundamental. Agora, nós fazemos juntos, por isso nós dependemos uns dos outros. Quem tem feito, o líder da mesa aí, por exemplo, ele depende de você que é participante. De você abraçar o projeto junto, de você orar por mais alguém aí junto, de você ajudar alguém que está começando a chegar na mesa, a conhecer a Deus, conhecer as coisas de Cristo, a avançar, a aprender mais de Jesus. Todos nós precisamos fazer juntos. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho. Então nós precisamos uns dos outros. E o ministério, o serviço, por exemplo, o ministério de homens dessa igreja, esse movimento de homens da igreja, que passa aqui por essa reunião, pelos legendários, pelos guerreiros, ele precisa da gente. E o ministério, ele é a expressão da maneira como Deus fez você. Tá? Quer dizer, Deus nos fez homens, nós vamos ter um ministério de homens, para a glória de Deus. Agora, tem lugar para você servir. E esse lugar combina com o jeito que Deus te fez. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Tá bom? Você não tem que ser um super-homem. Aliás, nem pastor é super-homem. Às vezes a gente idealiza
pastores como aqueles que estão assim, super mais perto do cara lá de cima? Será? Nem sempre. Nós somos seres humanos, falhos, cheios de defeitos, cheios de problema, com conta para pagar, com família para administrar, às vezes dá arranca-rabo em casa. E a gente idealiza uma série de coisas. Olha só, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus, tanto quanto você. Agora, mesmo sendo falhos, mesmo tendo defeitos, o Senhor disse, esse cara vale a pena. E Ele quer usar você na obra dEle. A Bíblia vai dizer um negócio interessante, ela vai dizer que anjos queriam, ou anjos poderiam participar, mas Deus não colocou a obra aqui na terra para os seres humanos nas mãos dos anjos. Ele disse assim, eu quero usar a igreja. Então Ele quer usar você e eu, do jeito que a gente é. Então, Deus te fez com características, sim, úteis no plano e no reino dEle. Agora, sabe o que Ele faz? Ele também te dá um gás. Ele te capacita. Tá bom? Então vamos começar a olhar qual é o perfil do servo. Você vai ver que tem lugar para você. Pode passar. Primeira coisa que você tem que ter é uma visão. O que Deus gostaria que eu fizesse no mundo? A gente tem que pensar num propósito pessoal. Visão é onde eu gostaria de estar, é o sonho, né, um ideal para onde eu gostaria de me mexer, me locomover, chegar, alcançar. E eu até... Quando a gente pensa em empresa, vocês são gente que trabalha em empresa, já recebeu tanto sobre palestras sobre a visão, a gente inclusive influencia outros a olhar para esse sonho e dizer, vamos juntos encontrar esse ideal de Deus. Mas sabe, você tem que ter uma visão para a tua vida cristã, para a tua casa, para a tua família. O que Deus quer de mim? O que eu gostaria de alcançar como servo de Deus no mundo? Você precisa sonhar com as coisas de Deus. O que Deus tem para mim? Deus tem um propósito para a tua vida, cara. Deus tem um plano para você. Então, vai na presença de Deus, encontrar qual é o sonho dEle para você. E ao entender esse sonho, diz, Senhor, então agora eu vou dar minha vida por isso, para te servir. Agora, junto com essa visão e esse sonho, que é muito particular, você tem que ir à presença de Deus para procurar qual é o seu. Deus te dá dons e também te dá personalidade, porque cada um tem um jeitão aqui. Mas todos devem trabalhar no lugar certo pelas razões certas. Qual é a tua razão? Então Deus tem algo para você e você deve procurar. Por isso eu queria colocar aqui esse acróstico. Qual é o perfil do servo? Eu coloquei nesse acróstico aqui algumas palavras que podem te ajudar a entender como é que você pode servir. Quem é que pode servir? Não é só aquele que sabe qual é o seu dom, porque isso é parte do pacote. Tá bom? Você tem muitas outras coisas que Deus te deu e que você precisa entender, ou às vezes pensar, ou às vezes até anotar, né? Para começar a se descobrir e servir a Deus no lugar certo. Um deles, P do perfil, P de personalidade. Deus te fez com uma personalidade única. Podem ter tipos de personalidades diferentes, né? A gente está acostumado a ver, por exemplo, aqueles testes, né, de personalidade, tem siglas diferentes para isso. Tem o DISC, por exemplo, que é tão famoso, né? Dominante, influente, não é isso? Estável, né? Cauteloso. Então tem lá alguns perfis. Qual é o teu? Você precisa pensar nisso. Mas sabe, Deus te fez único. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 139, 13 e 14. Não está na tela, eu vou só ler para você. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Deus te fez de forma única e Ele te viu desde o tempo em que Ele estava formando você no ventre da sua mãe. Ele te conhece. E Ele lá, desde o ventre da sua mãe, tem um sonho para você, para que você faça a diferença nesse mundo. Outra coisa, além da tua personalidade, eu tenho a minha, você tem a sua.
eu posso encontrar um lugar para servir que combina com a minha personalidade. Você encontra um lugar para servir que combine com a sua. Agora, tem as experiências vividas e passadas. Romanos 8, 28. Olha só que legal. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles o quê? Que amam a Deus. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus tem um plano para você. E mais, nenhuma experiência vivida e passada é desperdiçada no reino de Deus. Teu fracasso também. Tua doença também. Teus problemas já passados também. Mas não é só problema que Deus usa. Deus usa as bênçãos, Deus usa alegrias, Deus usa experiências em lugares diferentes, as empresas que você passou, o conhecimento que você adquiriu, a faculdade que você fez, o ensino que você teve, a família onde você estava inserido. Cara, Deus usa as experiências de vida. Deus te deu um monte de experiência de vida. É para você compartilhar daquilo que você aprendeu com Deus para alguém que está precisando. É assim que a gente serve. Tá? Tem mais. Aí eu coloquei aqui, né, uma forçada de barra para poder caber, né? O recebimento dos dons, o R do perfil é o recebimento dos dons. Você recebeu dons. Se você é crente no Senhor Jesus, você recebeu dons. Se você não tem uma experiência com Jesus como teu único e suficiente Salvador, quero te dizer, você tem perdão de pecado, a Bíblia diz isso. Você tem o resgate das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, como eu já citei. Você estaria caminhando para o inferno, para um lugar distante de Deus na eternidade, mas a Bíblia vai dizer que você é lavado pelo sangue de Jesus e você ganha uma promessa de vida eterna na companhia do Senhor no céu. Mas tem outra coisa legal. Se você diz, Jesus, eu te quero como o dono da minha vida, Ele te dá dons. O que é isso? Presentes. Capacitações de Deus para você representá-lo nessa terra. E aí você pode servir aos propósitos de Deus porque Ele te capacita. Olha só, lá em Êxodo 31, versículo 3, diz assim, olha, Deus falando, eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Naquele caso, era para criar utensílios para poder montar o tabernáculo com o povo. Para o povo poder, ao longo do deserto, cultuar a Deus. Mas o que está escrito aqui no texto? Deus ia capacitar determinados homens com o Espírito de Deus para que eles tivessem habilidade para montar o tabernáculo, os utensílios, etc., para adoração a Deus. Deus capacita e dá habilidade. E você também, se você é salvo no Senhor Jesus, você ganha essas habilidades. Eu vou rapidamente falar para você, tem aí uma dica. Quando você quiser saber mais sobre os dons, hoje eu vou falar rapidinho, já estou com o tempo estourando aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, né? Mas tem uma regra muito legal, 12, 12, 4, 4. Pode repetir, 12, 12, 4, 4. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. São as 4 passagens da Bíblia que falam sobre dons espirituais. A lista de dons espirituais. Se você quiser ler com calma, se você quiser refletir sobre isso, 12, 12, 4, 4. Decorou? Passa ali o teu olhar na palavra de Deus, você vai aprender sobre os dons espirituais. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre eles daqui a pouco. Tem áreas de habilidade em que você é forte. Tá? E aí, você precisa usar as suas habilidades para servir ao Senhor. Não vou falar disso porque eu já falei. Interesses. Deixa eu falar uma coisa. Tem coisas que o nosso coração bate. Áreas de interesse. A gente curte determinadas coisas. Determinados assuntos são fáceis. Quais são as coisas pelas quais o seu coração bate? Você curte. E aí você vai poder se afinar no projeto de Deus, porque ali fica muito mais fácil. Tem gente que gosta de lidar com gente. Então é tranquilo bater papo numa recepção ou num estacionamento. Tem gente que gosta de criança, então você vai servir a Deus na igreja cuidando de criança. Tem gente que gosta de cantar e de tocar, então você vai servir no louvor. Tem gente que gosta de ensinar, então você vai servir
ensinando, dando palestra, dando aula, liderando uma célula. Qual é a área do interesse do teu coração? Entendeu? Não é só o dom espiritual, mas pelo que o teu coração bate. Eu curto isso aqui. Vai ficar muito mais fácil me envolver com determinadas coisas que eu curto fazer. Né? Vamos lá, eu gosto de bola. Não sei jogar tão bem, mas eu gosto. Sabe um dos meus sonhos? Eu queria ser comentarista esportivo, cara. Não sei se eu sei, mas eu gosto. Eu assisto tudo que dá, tudo que eu posso. Né? Não dá muito, mas eu gosto, eu curto. Até futebol americano, de vez em quando, eu assisto lá em casa. Eu gosto. Né? Se for para falar de esporte e ganhar alguém para Jesus, bom, está mais fácil para mim, eu gosto. Se for para fazer alguma coisa com música, eu também toco um violãozinho, arranho, né, Adalto? Dou uma arranhada, aí a gente pode fazer alguma coisa envolvida com isso e, de repente, despertar o interesse das coisas de Deus para alguém que gosta de música. Mas e você? Você tem as áreas do teu interesse. Carro, videogame, né? Tem uns caras que gostam de videogame. Aliás, os caras ficam barbados, cabelo branco, cai cabelo e não para de jogar videogame. Para com isso, né? Qual é a área de interesse do teu coração? Usa para servir o Senhor. Em último lugar, o L do perfil é o lugar no corpo. Quais os ministérios que existem dentro da igreja que você frequenta? Quais as áreas, então, que você poderia se envolver? Quais as áreas que você já viu que você gosta, mas quais as áreas que têm janelas de oportunidade, que têm necessidades? Você vai e se une para servir a Deus. Tá? Então, esse é um pouquinho do perfil. Você viu que não é só um dom, mas que Deus usa todos os dons e muito mais do que o dom para que você possa servi-lo. Tá bom? Vamos rapidinho falar de dons espirituais, já que eu falei de 12, 12, 4, 4. Coloquei uma tabela aqui para você. Não dá para ler todos os textos hoje, não dá tempo, tá bom? Mas, se a gente for olhar os 4 textos, esses dons vão aparecendo lá. Apostolado, ou missionário. O que é isso? É o dom de alguém que fala do amor de Cristo, mas não só fala, ele tem a liberalidade, a facilidade de sair do seu local, mudar de vida, ir para outro lugar para falar do amor de Cristo. Isso é um dom. Alguns têm, outros não. Curioso é que tem gente que topa fazer isso pela empresa, mas não faz no reino de Deus. Interessante, né? Tá? Outra coisa, profeta, tem a ver com pregação da palavra, né? Tem a ver com a revelação de Deus, de coisas que Deus dá para ele e que pode falar para outras pessoas. Tem a ver com o ensino da palavra, com a exposição da palavra. O evangelista, esse que fala, que gosta de falar do amor de Cristo, mas ele talvez não vá lá do outro lugar do mundo, mas ele é um cara que sabe falar e tem gosto e prazer de falar com o cara da padaria, com o vizinho do lado do corredor, no prédio. E a gente vai falando das coisas de Deus. Isso é um dom, cara. Você gosta de fazer isso? Vai e usa para a glória de Deus. E o de pastor tem a ver com cuidado do povo. De cuidar, o pastor das ovelhas, entende? Cuidar, acompanhar, ouvir, chorar junto. Tá? Esse é um dom que Deus dá. É só para o cara que fez o concílio, que nem o Diego? Não. Tá? Deus dá para pessoas, para crentes no Senhor Jesus. Se você gosta de fazer isso, poxa, Deus vai te usar. Tá? Mestre e conhecimento tem a ver com ensino, com professor, ser professor, professor em escola dominical, etc. Sabedoria, dom de sabedoria, não preciso falar. Dom do ensino, parecido ali com mestre e conhecimento, quando você pode expor a palavra de Deus. Discernimento, combina um pouquinho com a sabedoria. Tá? Dom da fé, a capacidade de crer nas coisas de Deus, crer no Senhor, mesmo quando ainda não é concreto. Eu não vi, né? Hebreus capítulo 11, capacidade de crer naquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe, Deus está fazendo, vai fazer. Dom de cura, Deus dá, o Espírito Santo dá, dom de cura. Algumas pessoas oram e Deus ouve a oração e as pessoas vão sendo curadas. É gostoso de ver, isso é uma benção. O pessoal gostaria de ter todo mundo o dom da cura, né? Mas é bonito ver que Deus usa alguns assim. Eu vejo minhas filhas. Minha filha chega em casa,
minha filha menor, né? Parece que a menor é a criancinha, já está com 16, fevereiro faz 17. Mas ela fala, né, que ela e alguns amigos na escola oram e as pessoas são curadas. De vez em quando ela chega, oramos aqui na sexta-feira no Flow e uma pessoa foi curada. Eu falei, puxa, que coisa linda. É o sobrenatural se tornando natural no meio da igreja. E Deus faz assim. Tá? Milagres, parecido ali com as curas, porque não é só o milagre da cura, mas outros milagres e sinais que Deus faz e usa pessoas. Deus pode estar te dando isso. Tá? Línguas e interpretação é outro dom, ou dois dons, né? Do falar as línguas dos anjos, não são as línguas dos homens, inglês, português, alemão, mas línguas diferentes, línguas no mundo espiritual, e as pessoas falam para adorar a Deus, para falar a respeito de Deus, falar com Deus. E existe o dom da interpretação, de aquele que ouve e consegue traduzir para o povo de Deus. Tá? Nós acreditamos? Sim, acreditamos, é bíblico. O Batista acredita? Acredita. Tem, claro que tem. Né? Está na Bíblia. Existe. Tá? Não temos medo nenhum disso aqui. A Bíblia vai falar, inclusive, apenas para eu fazer um hiato aqui para vocês, que o uso desse dom, ou desses dons, não só da língua, da interpretação, mas todos eles, são para a edificação do corpo de Cristo. Então, a gente usa para que todo mundo possa ser edificado e crescer junto. Por isso, talvez você não veja o tempo todo esse dom de língua e interpretação acontecendo na igreja. Mas existe, nós cremos, e é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Outro aqui, serviços aqui. Dom de liderança, de presidir, dom de administração, dom de socorro e dom de misericórdia. Os dois são parecidos aqui, né? Quando a gente vai acudir, vai acolher, vai resolver problemas das pessoas. Provisão e contribuição. Tem gente que tem essa liberalidade como um dom de Deus. Não se preocupa, ele vai lá e ele oferta, ele abençoa e abençoa e abençoa. Isso é um dom que Deus dá. Né? Dom de intercessão, quando nós oramos e intercedemos pelo favor de Deus na vida das pessoas. E o dom da hospitalidade, de receber pessoas. Receber na nossa casa, receber no nosso ministério, na nossa reunião, cuidar e receber e se envolver com gente. Isso é dom da hospitalidade. Você quer saber mais sobre isso? Eu coloquei um QR Code, você pode bater a foto, você vai lá para ajornada.com.br. Lá tem uma classe que fala sobre dons e espiritualidade. Você vai fazer teste de dons lá, tá bom? Para você poder saber bem direitinho qual é o seu. Tá? Hoje eu dei uma passada de olho só para você poder conhecer. Passa o próximo. Estou quase terminando, prometo. Tudo isso é uma bênção, mas não funciona se você não estiver cheio do Espírito. Ter, de fato, uma vida com Deus e a entrega da sua vida para Deus. Se você tem uma experiência com o Senhor Jesus como teu Salvador e Senhor, você então recebeu o Espírito Santo, que vai te dar dons e capacitações, mas que faz com que você tenha uma nova natureza. E essa nova natureza é expressa nesse texto aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O Espírito de Deus produz na gente, naquele que crê, naquele que rende a sua vida para Deus, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Sabe, meus irmãos, ter dom do Espírito, mas não ter o fruto do Espírito, não resolve. Está cheio de capacitações, mas não ter o jeito certo de lidar com as pessoas, não adianta nada. É tão interessante isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, ele lista e coloca lá cada tipo de dom que tem, ele diz, agora eu quero fazer uma pausa e quero falar sobre um caminho ainda mais excelente do que esses dons aqui que eu acabei de dizer para você. E aí ele faz um capítulo 13 inteiro que fala sobre amor. E você conhece bem 1 Coríntios capítulo 13, não é? Ele vai dizer, ele começa de um jeito muito legal, ele diz assim, ainda que eu falasse
língua dos anjos ou dos homens, se não tivesse amor, isso não ia valer nada. Então, estou terminando esse nosso bate-papo aí hoje aqui, dizendo o seguinte: se você tem o Espírito e conhece o teu dom e quer usar para o serviço de Deus, entenda, você precisa também da forma certa do uso do dom, que é exercer o fruto do Espírito. É como num casamento, quando a gente diz assim, você precisa falar a verdade. Mas se você fala a verdade, custe o que custar, doa quem doer, você não ajuda no seu casamento, cara. Fale a verdade, mas fale com amor. Então, você recebe dons do Espírito, mas você recebe o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo agora na tua vida. E você tem que usar o dom do Espírito com esse novo caráter, essa nova vida, a vida de Jesus na tua vida. E se você conseguir usar o presente de Deus, do dom, com o presente de Deus, que é a tua nova natureza, viver como Cristo vive, pensar como Cristo pensou, você começa a agir como Ele agiu. E aí você vai usar o teu dom e vai fazer diferença na vida da tua família, na vida da igreja e por onde você passar. Eu queria orar com você, a gente vai discutir isso na mesa. Mas eu queria dizer para você que, como igreja, muitas vezes, nós desperdiçamos os presentes de Deus para nós. E talvez, uma última coisa que eu tenho a dizer, é que nós estamos hoje no mundo numa crise de liderança. Sabe por quê? Porque liderar dá trabalho. Porque se envolver para servir significa que você tem que se comprometer. E hoje está todo mundo fugindo de compromisso. Ninguém quer fazer. Ah, minha vida está cheia demais. Só que você dá teu tempo, teus melhores esforços para a tua empresa. E deixa as coisas de Deus para segundo plano. Deixa a tua família para segundo, terceiro, quarto plano. E está na hora da gente fazer uma escolha. Viver com Deus e viver para Deus, mudando as nossas prioridades. Não quer dizer que você não tenha que trabalhar, que se esforçar lá e fazer o teu melhor lá. Lá é teu campo missionário também. Mas, por favor, viva para propósitos maiores do que só ganhar o teu dinheiro. Deus quer te usar mais. Vou terminar com uma ideia. Num livro que eu li, talvez alguns tenham lido, Uma Vida com Propósito, eu li há vários anos atrás, o autor fala sobre uma coisa, ele diz, Deus tem um propósito para cada vida, e ele diz assim, Deus não te colocou no mundo para extrair coisas do mundo, mas para deixar uma contribuição. E é o ser humano e a humanidade vive extraindo o que Deus deu para o mundo, o que Deus colocou no mundo, para si mesmo. E aí a gente acaba com natureza, a gente acaba com tantos recursos naturais. Por quê? Porque a gente está extraindo em benefício próprio. Deus quer usar você para trazer uma contribuição e um legado de fé, de transformação para a humanidade. Você precisa se colocar a serviço do Senhor. Eu vou orar por você. E aí a gente vai discutir um pouquinho na mesa as perguntas que a gente deixou para vocês. Tá bom? Vamos lá? Deus querido, quero te agradecer por esse bate-papo. E eu quero te pedir que esses minutos sejam proveitosos na nossa discussão. E que o Senhor use a vida de cada homem aqui, Deus, entre nós e onde eles estiverem, para a tua glória. Que cada um possa contribuir com o teu bom propósito no mundo, na sua esfera de influência. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Está na hora de você conversar, tem as perguntas aqui, eu coloquei a pergunta no grupo coordenador nosso, e agora já está no grupo Legacy também no WhatsApp, então todo mundo que está no grupo do WhatsApp do Legacy já tem as perguntas. Vai aí, você tem aí uns 15 minutinhos ainda para conversar, tá bom? Deus te abençoe. Então, se você está conversando,
Para um pouquinho para orar agora com o pessoal. Se vocês já oraram, então, foca os olhos aqui para a gente poder começar a encerrar juntos aqui. Eu queria pedir para o pessoal do louvor aqui vir aqui. A gente vai cantar uma música daqui a pouquinho para terminar. Então vem para cá para a gente poder começar a se preparar. Alessandro, põe para a gente agora o QR Code lá da jornada. Tá no slide aí que tem lá, dos dons do Espírito. Quer saber mais? Tá? Isso. Ok, meus irmãos, vamos lá. Queria encerrar com vocês, para a gente honrar o nosso tempo aqui. Hoje eu estourei um pouquinho. Normalmente a gente acaba 8h15, mas já está em cima do laço. Primeiro eu queria dizer para você, olha, embora as reuniões do Legacy estejam quase terminando, segunda-feira que vem a gente tem nosso último momento do ano, você pode continuar crescendo. Então, se esse assunto dos dons espirituais chama a sua atenção, bate uma foto aqui do QR Code e acessa ali o site da jornada. Se você não quiser fazer isso agora, só tem que gravar o endereço do site, ajornada.com.br, tá bom? Lá você vai entrar. Você vai fazer o seu cadastro para poder navegar no site. E lá tem todas as classes de ensino aqui da nossa igreja. Tá? As primeiras classes são discipulado. Segunda classe é o ser igreja. E a terceira classe é espiritualidade e dons. E aí você vai poder ter acesso a essa informação. Tá bom? Então, nas férias... Você tira férias do encontro, mas não tira férias de Deus, né, cara? Tá? Você vai ler a Bíblia, vai orar, e você pode estudar a Bíblia e pode continuar crescendo na fé, tá bom? Então fica o nosso convite para você continuar crescendo. Esse material está todo lá e é muito bacana você poder continuar se desenvolvendo na tua fé com Jesus, tá bom? Segundo apelo para nós aqui é, lembra de também... com aquele QR Code que a gente fez, se colocar à disposição para servir junto conosco ano que vem. Tá bom? Então tem aí mais um QR Code que é a lista de possibilidades dentro do Legacy. Tá bom? Alessandro, joga o QR Code agora lá da lista. Bate aí, Joel. Joel, conseguiu? Isso. Pessoal que quer bater o QR Code da jornada, faz já, que eu vou mudar. Tá bom? Deu? Agora tem aqui as oportunidades de servir. Se coloca à disposição do Senhor e vem servir junto com a gente ano que vem. Tá bom? A gente também tem feito algumas possibilidades de serviço como igreja juntos. Uma delas é a doação de leite condensado para as cestas básicas. Então, se você trouxe sua caixinha de leite condensado, deixa com a gente, tá bom? Se não, você vai fazendo a oferta lá na Basque, como a gente falou. Mas se você trouxe físico, deixa com a gente que a gente vai redirecionar, tá bom? Ok? Tá. Para todo mundo que ainda quer os links, eles estão no WhatsApp do nosso grupo. Então você vai ter lá os links para você poder acessar, tá bom? A gente vai fazer uma oração agora. Cadê o cara que ia dirigir a música do louvor aqui? Tá entre nós ainda? Muito obrigado, meu irmão. Beleza. É que o violeiro saiu, eu vou ter que vestir aqui e a gente toca junto, tá? Mas, vamos lá, a gente vai... ele precisou sair. A gente vai orar, mas eu queria que você lembrasse de algumas coisas aqui, tá bom? Primeira delas é que Deus te criou e Ele tem um plano para a tua vida. Você não está por acaso nesse mundo, você não é um erro da criação,
Entendeu? Você tem defeitos, eu também tenho. Deus quer usar você do jeito que você é para a glória dele, onde ele te coloca. Então, abre tua mente, teu coração para servir a Deus, com alegria. Descobre pelo que o teu coração bate, descobre os dons que Deus te deu, mas sonha em abençoar vidas, sonha em transformar histórias e se une a Deus naquilo que Ele está fazendo perto de você. Acho que uma das maneiras da gente poder servir é descobrir, nessa igreja onde eu estou, o que Deus está fazendo. E aí tem tanta coisa diferente. Puxa, eu posso ajudar ali. Cara, arregaça a manga e sirva ao Senhor. Mas não é só na igreja, porque lá no teu trabalho, Deus também quer te usar. E lá no trabalho, quanta gente precisa do abraço de Jesus, do ouvido de Jesus, que é você para aquela gente. Na tua casa também precisa. Então, hoje, toma uma decisão. Deus, quero viver para te servir. Isaías, vendo uma visão de Deus, descobre que ele é pecador. Ele diz, Senhor, eu vou morrer aqui, porque eu não sou digno de estar nessa visão celestial. Aí Deus toca a boca do Isaías e diz, te purifiquei. E aí depois ele faz uma pergunta. Está vendo? Olha só a missão que eu tenho, a quem eu vou enviar? E aí Isaías diz assim, olha, pode me enviar, eu quero te servir. Deus te perdoou, Deus quer te salvar, quer transformar a tua vida para que você seja uma bênção onde Ele está te colocando. Então, sirva ao Senhor. Não está tarde demais para fazer. Esse é o tempo que Deus quer te usar. No fim do ano, alguns com mais idade, outros com menos idade. Nunca é tarde. Essa é a hora de servir ao Senhor. Então, se coloca para servir. Tá? A gente vai orar por isso hoje. Senhor, quero colocar minha vida a serviço do Senhor. Mas eu também queria falar uma última coisa. Se você, que está entre nós aqui, não tem uma experiência de vida com Jesus, você precisa tomar a tua decisão hoje. Você precisa fazer. Porque Ele te perdoa, te transforma e Ele te dá uma nova vida, propósito de vida. A tua vida vai mudar, vai ganhar em sentido. Então, não perde a oportunidade de dizer, Jesus, quero começar uma vida nova contigo, intensa, bonita. Quero receber do Senhor para poder doar para outras pessoas. Quero ser abençoado, sim, e quero ser uma bênção. Mas essas capacitações que a gente viu aqui, dons, fruto, vem de quem tem uma experiência pessoal com Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando nós dizemos sim para Jesus, o Espírito de Jesus passa a habitar na nossa vida. Você precisa de Jesus.